E aí, crianças, boneco Ney na área. Enquanto papai e mamãe trabalham, boneco Ney conta uma história pra vocês. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e dar o like aí pro boneco pra eu continuar produzindo conteúdo. E logo abaixo aí tem um link pra vocês que querem aí aprender desenho de uma forma descomplicada. É só clicar no curso, eu aprovo. Curso muito top, da hora, hein? Bora pra história. É nóis! A história de um menino muito triste chamado Denis. No intervalo, ele preferia ficar com poucos amigos, nunca aceitava convite para jogar uma bola na quadra, para conversar, para ir na festa de aniversário dos colegas. Ele sempre preferia ficar sozinho. O Dia dos Pais estava chegando e Sabrina se aproximou do Denis. Ele estava num cantinho, chorando, bem escondidinha no intervalo da escola. Sabrina era a melhor amiga do Denis e ela sabia muito bem porque ele estava assim: puxa, Denis, você não é o único garoto que não tem pai aqui na escola. E os outros garotos, eles tentam se divertir, eles tentam fazer algo por eles. Tente fazer isso por você, Denis. O seu pai, ele não pode mais estar aqui conosco, mas eu tenho certeza que você pode se recuperar, pode ajudar outras pessoas que também ficam tristes por não terem pai. Sabe, essa terra não é o único caminho a seguir, não é a resposta definitiva para todos os nossos problemas. Você vai na mesma igreja que os meus pais frequentam e você sabe muito bem, Denis, que nós somos peregrinos aqui na terra. E com certeza o seu pai, ele está muito feliz, ele está no seio de Abraão descansando enquanto Jesus não volta para essa terra para buscar os seus amigos. Um dia nós iremos morar com Jesus no céu e lá não haverá mais choro, não haverá mais dores e esses sofrimentos que você está sofrendo e passando. Jesus mesmo prometeu que iria enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Com certeza, o seu pai está num lugar muito melhor do que nós, Denis. Sabrina, eu sei de tudo isso, disse o Denis, mas eu não estou mais com vontade de passear, de brincar e está aproximando o Dia dos Pais. E todos os pais acompanham os seus filhos, tem apresentação, todos participam, é aquela emoção geral que você já sabe, troca de presentes, agradecimentos, e eu não estou a fim de passar por isso mais um ano aqui na escola. Sabrina, tentando animar o Denis, propôs para ele ajudar nos preparativos da escola, no cenário, na decoração e nos preparativos também dos comes e bebes, porque ia ter bastante. Tinha bastante bexiga para encher também e muitas coisas para se fazer, sabe? Mas o Denis não aceitava ajudar em nada, ele realmente ficava muito triste com essa data. Nos dias normais, ele já ficava meio triste, mas quando chegava o Dia dos Pais, era bem pior para ele. Sabrina começou a achar estranho o comportamento de Denis, porque os outros amigos, alguns ali na escola, também perderam os seus pais. Mas eles até que lidavam com a situação de uma forma diferente da forma que o Denis lidava. E isso deixou Sabrina muito curiosa, então ela teve uma ideia. Eu vou conversar com a mãe do Denis, a dona Yolanda. É isso aí, eu vou conversar com a dona Yolanda, deve ter alguma coisa acontecendo nessa história que eu ainda não descobri. A Sabrina, ela parecia a detetive da turma, sabe? Ela era aquela menina curiosa, aquela que sempre estava a par de tudo. Não era fofoqueira não, viu, galera? Ela era uma menina esperta, curiosa, ela tinha algo muito aguçado nela. Alguns diziam que ela ia até ser jornalista, repórter, algum tipo de repórter quando crescesse. E não é que a esperta da Sabrina conseguiu encontrar o endereço da casa do Denis? Um dia estava ela lá olhando e observando o horário que o Denis saía da escola e que ia buscar. E foi então que Sabrina ficou esperando o horário de saída. E não é que a esperta seguiu o Denis com a sua mãe para descobrir o seu endereço. Então, ela viu que ele não morava tão longe da escola, dava para ir a pé. E o pai de Sabrina ficou um pouco preocupado, mandou um WhatsApp para ela e ela falou: pai, eu tenho uma missão para fazer com um coleguinha que anda meio triste aqui na escola, eu já volto, você pode me buscar um
pouquinho mais tarde, eu te ligo, eu te passo um WhatsApp e você me busca. E o pai dela ficou preocupado, perguntou se estava tudo bem, e ela acalmou o pai dela com aquela esperteza de repórter e detetive que ela tinha. E o pai dela esperou e resolveu aguardar e ficou até feliz por a filha ter uma boa missão para cumprir. Dennis estava caminhando quando de repente ouviu alguns passos atrás dele. Quem era? Sabrina. Ele ficou muito assustado e ao mesmo tempo curioso. E perguntou para Sabrina o que ela estava fazendo. Ué, Sabrina resolveu segui-lo? A mãe dele perguntou: quem é, Dennis? É a sua amiga da escola? É, mãe, a Sabrina, ela sempre me faz companhia na hora do recreio. Ela sempre conversa comigo, procura me animar. É uma pessoa bem legal. Mas eu não sei por que ela está seguindo a gente. Vamos descobrir agora então, meu filho, disse a mãe de Dennis. Foi então que ela e Sabrina conversaram e a mãe de Dennis convidou-a para entrar em casa e tomar um belo de um lanche. Tinha de tudo lá, pipoca, pão com presunto e queijo de misto quente, chocolate, suspiro. O lanche foi aquele lanche, vocês já podem imaginar. Ah, tinha também guloseima, aquela balinha lá, sabor banana, M&M's, não podia faltar nesse lanche. Ah, eu queria ser amigo deles, para eles me convidarem também, viu? E Dennis deu licença para Sabrina conversar um pouco a sós com a sua mãe e foi jogar a PlayStation. E elas continuaram conversando na cozinha. E foi então que a mãe de Dennis revelou para Sabrina o porquê ele estava dessa forma. E o porquê ele não conseguia superar como os colegas da escola a morte de seu pai. Infelizmente, o pai de Dennis morreu exatamente no dia que ele nasceu. Dennis, por muito tempo, sabe, nas outras escolas que ele estudou, mentia para os seus colegas que ele tinha pai. Até que um dia os colegas sempre perguntavam para ele por que nunca no Dia dos Pais o pai dele aparecia. E ele sempre tinha uma desculpa. Ah, ele está trabalhando muito, ele está viajando, ele está doente, ele está ocupado. Sempre havia um motivo para que o pai não comparecesse. E era todos os anos a mesma história. Dennis, ele ainda não havia enterrado o pai dele dentro de si mesmo. Ele fazia de tudo para que ele estivesse vivo ali, bem latente. Mas as coisas não funcionam assim. Nós temos que aceitar quando as pessoas são chamadas por Deus para não estarem mais na terra, porque afinal, lembrem-se, somos peregrinos por aqui, não moramos para sempre nessa terra. E Deus nos promete uma morada celestial, uma morada muito melhor que aqui. Ele está preparando um lugar novo para nós. Aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador já estão com a chave na mão dessa morada celestial. E o pai de Dennis foi um pouquinho mais cedo para lá, e Dennis não aceitava isso. Mas nós podemos compreender por quê. Porque justo no dia que ele nasceu, o pai dele morreu, teve um ataque do coração. E Dennis, por muito tempo, se sentiu culpado por isso. Mas todos nós sabemos que ele não tem culpa nenhuma do que aconteceu. Foi realmente um dia muito fatídico para todos. E infelizmente, no dia do aniversário de Dennis, ele não consegue nem comemorar a própria festa. Sabrina finalmente entendeu o porquê o amigo era tão entristecido e vivia sempre cabisbaixo. Dennis, ele revelou para Sabrina algo muito estranho que ele tinha feito em uma das escolas que ele estudou no ano passado. Ele disse que tinha contratado um pai de aluguel. Todo o dinheiro que a mãe dele dava para ele comprar lanche, ele passou a economizar. Então, com uma certa quantia que ele juntou, ele alugou um pai. Ele passou pela rua e viu um mendigo e falou: poxa, esse mendigo ele tá precisando de um banho e de umas roupas novas. Eu vou propor para ele comprar umas roupas novas, dar uma boa refeição, um bom banho, para ele passar pelo meu pai por um dia. Assim, os meus amigos não vão ficar mais perguntando sobre o meu pai. E foi o que Dennis fez. Mas depois, essa mentira que ele contou por um tempo deixou-o mais triste ainda. E ele viu a alegria que o mendigo ficou. E, poxa, ficou pensando: coitado, somente por um dia esse mendigo vai ter uma vida assim. Que pena. Qual será a história desse mendigo? Será que ele também não tem pai? E então, o mendigo disse que
Ele já havia perdido o pai dele há muito tempo atrás, mas que ele não foi tão obediente assim também. E Dennis, ele resolveu falar com o pastor da igreja dele sobre aquele mendigo. E desde então, a vida daquele mendigo mudou. Deus alcançou a vida daquele mendigo. E hoje ele está muito feliz, ele formou uma família, tem um bom emprego e está totalmente restaurado por Deus. E foi então que a Sabrina teve uma grande ideia de falar para o Denis sobre a adoção de Deus por nós. Porque nós somos filhos de Deus. Todos aqueles que aceitaram Jesus no seu coração, assim como aquele mendigo, passaram a ser filhos de Deus. Somos todos chamados filhos de Deus. Todos aqueles que aceitam Cristo como seu único Salvador podem ser chamados filhos de Deus. E adotam uma postura que realmente gera um fruto que faz com que as pessoas olhem e vejam: poxa, ele é filho de Deus, aquele menino tem Deus no coração. Foi então que Sabrina falou: Dennis, aquele mendigo agora ele tem um pai celeste, porque nós temos dois pais. Temos o pai celeste, que é Deus, e temos o pai terrestre, que é o pai que cuida de nós, que Deus coloca aqui na terra. Mas aqueles que não possuem os pais, Deus ele cuida de uma maneira muito especial. Você está vendo aquele pássaro que está pousando na árvore? Ele encontrou um lugar para o seu pouso. E assim, da mesma forma, nós encontramos um lugar para pousar nos braços de Deus. Ele nos carrega no colo, ele nos ajuda com as nossas feridas, ele cura as nossas feridas, as nossas emoções e ele preenche o nosso vazio. Dennis, não se sinta mais órfão de pai. Você tem um grande pai, o grande criador de todas as coisas. Desde aquele dia, o olhar do Dennis brilhou de uma maneira especial. Deus, assim como um pai terrestre, colocou na vida dele uma amiga para dar essa luz para ele. Como que pode a história de um mendigo que ele contratou de aluguel para fingir ser o seu pai fosse ser tão preciosa para a sua transformação? Nessa história nós podemos ver que não foi somente Dennis que foi transformado e teve a sua alegria totalmente restaurada. A história do mendigo também mostra que ele teve uma nova família e a vida dele foi totalmente restaurada por Deus. Crianças, Deus faz isso com a gente. Ele restaura todas as coisas, ele cria todas as coisas e do nada ele pode fazer algo existir. É ele que traz à existência até as coisas que não existem. Então, bora lá, vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque o Senhor cuida da gente assim como um pai cuida do seu filho, com todo amor e carinho. Deles agora sabe o real motivo de estarmos aqui na terra, para abençoar outras pessoas e também ele sabe que essa morada não é eterna e que o Senhor está preparando um novo lugar para nós. Senhor, eu quero abençoar todas as crianças que estão nos assistindo, que estão ouvindo essa história e quero dizer que até aquelas que não possuem o Pai terrestre, que não se sintam mais tristes, porque o Pai do céu está cuidando delas. Cuide de nós, Senhor. Continue conosco, que essas crianças possam sentir nesse exato momento esse carinho. Todos os órfãos que estão nos ouvindo agora, ou aqueles que têm pai, mas é um pai que não liga tanto para elas assim, como elas gostariam. E que nessa história especial do Dia dos Pais, elas possam sentir esse carinho. Nós te agradecemos porque o Senhor sempre coloca na nossa mesa todo o nosso sustento. E que o Senhor sempre dá um emprego novo e um dinheirinho para o papai poder nos sustentar, porque é o Senhor que abençoa o papai terrestre para nos guiar. Nós te agradecemos por esse dia, em nome de Jesus. Amém.